Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nosso conteúdo, de hoje vai ser sobre flexão do grau do adjetivo, tá? Na página 211 até a página 203, tá? Na página 211 a gente começa, vendo esses exemplos aqui, A gente tem esses rapazes, Alberto, Alexandre e Jonas, e aqui diz que Jonas é menos gordo que Roberto. Jonas é tão magro quanto Alexandre. Roberto é mais gordo que Alexandre. A gente tem aqui destacado menos que, tão, quanto, mais que. Essas palavrinhas que estão destacadas, elas fazem parte desse grau do adjetivo, Que diz aqui que o grau do adjetivo, ele demonstra a intensidade com que o adjetivo caracteriza o substantivo. A gente tem dois graus, A gente tem o grau comparativo e tem o grau superlativo, certo? Falando aqui sobre o grau comparativo, A própria palavra já diz, ele vai fazer comparação entre duas coisas, Ou duas pessoas, tá? No caso, a gente tem a comparação de igualdade, tem a comparação de superioridade e a comparação de inferioridade. A comparação de igualdade é quando eu quero dizer que as coisas, elas são iguais, Quando eu vou sempre usar as expressões assim, tão quanto ou tão como, Como ali no caso, dessa expressão, dessa frase aqui, Jonas é tão magro quanto Alexandre. Eu tô dizendo que os dois são magro igual, Então eu vou usar a expressão tão quanto, Jonas é tão magro quanto Alexandre. Já sobre superioridade, eu vou dizer que um é mais do que o outro, Sempre vou usar mais do que, mais que. Então, como nesse exemplo aqui, Roberto é mais gordo que Alexandre, Tô dizendo que um é mais alguma coisa que o outro. Quando eu uso mais que, mais do que, eu estou falando do grau comparativo de superioridade. Já sobre o de inferioridade, eu estou falando de quando algo é menos alguma coisa que outra, Eu vou usar sempre menos do que ou menos que. Nesse exemplo aqui, Jonas é menos gordo que Roberto, Então, eu estou dizendo que um é menos gordo que o outro, Estou usando o menos, estou falando de grau comparativo de inferioridade, certo? Agora, indo para o grau, superlativo, primeiro vamos só entender aqui, deixa eu até aproximar para a gente ler. Diz assim, os adjetivos bom, mal, grande, pequeno possuem formas especiais para o comparativo de superioridade, A gente pode dizer que quando eu quero dizer que algo é bom, eu vou usar a palavra melhor, Eu não vou dizer mais bom, Porque tá errado. Quando eu quero dizer que algo é mais bom que alguma coisa, eu uso a palavra melhor, Esse é o correto. Eu não vou dizer ele é mais bom que aquele, eu vou dizer este é melhor que aquele, No caso de mal, eu vou usar pior, não vou dizer mais mal, porque tá errado. Então, quando eu quero intensificar a palavra mal, eu vou falar pior, Então, aqui eu não vou dizer o filme de hoje foi mais mal que o de ontem. Não, eu vou dizer que o filme de hoje foi pior que o de ontem, certo? O pior já é a intensificação de mal. Grande, Também não vou usar a palavra, eu não vou usar mais grande, porque fica errado. Eu vou usar maior, certo? Então, Eduarda não é mais grande que sua irmã, Eduarda é maior que sua irmã. A mesma coisa de pequeno, Eu não digo mais pequeno ou menos pequeno, eu digo menor. Então, eu não vou dizer a lua é mais pequena que a terra, não, eu vou dizer que a lua é menor que a terra, certo? Então, melhor é a intensificação de bom, pior é a intensificação de mal, maior é a intensificação de grande, menor é a intensificação de pequeno. Agora sim a gente vai ver um pouco sobre o superlativo, certo? Antes tem aqui esse trechinho, pra gente ler, e aí diz o seguinte, voam muito leves e lá se vão as bolhas de sabão, borboletas, pura seda, leves, levíssimas, cintilam no espaço. Aqui diz o seguinte, que o adjetivo pode exprimir uma qualidade em grau muito elevado ou em mais alto grau. Quando isso ocorre, dizemos que está no grau superlativo, No poema, a gente pode tirar aqui como exemplo o adjetivo levíssima, Que está no grau superlativo. Se eu quero dizer que algo é leve, Eu posso dizer que está num grau normal. Mas se eu digo
que é levíssima, né? Eu estou intensificando, quero dizer que ela é mais leve ainda, né? Então, eu usar a palavra levíssima, eu estou falando de superlativo, certo? Quando eu uso levíssima, eu estou falando do grau superlativo. Mas o grau superlativo, ela tem duas classificações, que é o absoluto ou o relativo, tá? Sobre o grau superlativo relativo, ele faz comparação, né? De um ser em relação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade. Então, no caso de eu fazer aqui, no caso do grau superlativo relativo, em vez de eu estar fazendo uma comparação entre duas pessoas ou duas coisas, eu vou sempre comparar uma coisa com um grupo de coisas, ou uma pessoa com um grupo de pessoas, certo? Quando eu estou comparando um indivíduo com um grupo, eu estou falando de um grau superlativo relativo. Como, por exemplo, aqui, Jonas é o aluno mais estudioso da escola, né? Então, você entende que ele é o mais estudioso de um grupo de alunos. A gente está falando de uma escola inteira, né? Não é apenas de um estudante. Estamos falando de vários estudantes, não é isso? Quando eu digo que o Jonas ele é o aluno mais estudioso da escola, eu estou comparando o Jonas a vários alunos, não é isso? Diferente daquele exemplo que a gente viu lá no começo sobre o grau comparativo, né? Que fala, por exemplo, Jonas é mais magro que Roberto, né? Eu estou comparando uma pessoa com uma outra pessoa, né? Então, ali é grau comparativo, tá? Já quando eu estou comparando uma pessoa com um grupo de pessoas, como no caso aqui estou comparando o Jonas à escola, ou seja, a todos os estudantes da escola, eu estou falando de grau superlativo relativo. Aqui no outro exemplo, a Ana é a aluna menos estudiosa da escola. Mesma coisa, eu estou comparando a Ana, né, à escola inteira. Só que aqui no caso, em vez de eu estar dizendo que ela é a mais estudiosa, eu estou dizendo que ela é a menos estudiosa, né? Vamos continuar. Agora a gente vai ver sobre o grau relativo absoluto, certo? A gente vai entender que o grau superlativo absoluto, ele também tem duas classificações, que é o sintético e o analítico. O sintético é quando é expresso em uma só palavra, tá? Quando eu classifico, né, intensifico, né, o adjetivo, mas usando apenas uma palavra. Como, por exemplo, espertíssimo, tá? Eu estou intensificando o esperto, né? Esperto é uma qualidade. Eu posso dizer, João é esperto, né? Mas se eu quero intensificar, eu quero dizer que ele é muito esperto. Eu posso dizer que ele é muito esperto, mas eu posso dizer que ele é espertíssimo, né? Espertíssimo, eu estou intensificando a palavra esperto. E estou usando apenas uma palavra, né? Para caracterizar o João. Então, no caso, é o superlativo absoluto sintético, tá? Felicíssimo também, né? Significa que é muito feliz, mas eu estou usando apenas uma palavra. Então, é o sintético. Já o analítico é quando eu expresso com mais de uma palavra, né? Como tá o exemplo, muito esperto, bastante feliz ou muito feliz, né? Nesse caso, eu estou usando duas palavras. Se eu estou usando duas palavras, eu estou falando do analítico, tá? E aqui tá dizendo o seguinte, né? Aprenda alguns superlativos, né? Absolutos e sintéticos. Então, a gente tem aqui, né? Um quadro com vários, né? Adjetivos, né? Que são adjetivos normais, né? Num grau normal. E nós temos adjetivos no grau absoluto sintético e no grau absoluto no grau absoluto sintético, todos dois, né? Isso, no grau absoluto sintético, somente. Pensei que tinha no analítico, mas não, aqui é só grau absoluto sintético. Então a gente tem, por exemplo, de ágil, agílimo, né? Agradável, agradabilíssimo, alto, altíssimo, amargo, amaríssimo, né? Nós temos vários, é um quadro, né, bem extenso. Você pode dar uma olhada aí, né, no seu livro, tá? Até mesmo para fazer atividade, provavelmente vocês vão precisar estar dando uma olhadinha nesse quadro para auxiliar vocês, tá certo? Encerramos o nosso conteúdo e aí vocês vão fazer a atividade que é da página 214 a 216. A gente vai voltar na nossa aula de correção ao vivo. Vamos corrigir essas atividades. Lembrando que a gente vai corrigir aquelas questões que vocês tiveram mais dúvida, certo? Então, façam toda a atividade, né? Deixem aquelas questões que vocês tiverem mais dúvida pra gente poder tirar essas dúvidas na aula ao vivo, certo? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.